a política também lucra muito com a doença, né? Não há o interesse, a gente falou até no outro episódio aqui, de ter esse bom senso que os outros países já têm, e nisso eles são mais avançados, de promover a saúde e não só ficar tratando a doença. Então, você promove a saúde, um bem-estar físico, emocional, principalmente, o que você falou agora, doutor, sobre a pessoa não conseguir sorrir, também envolve um estado Muito emocional, emocional. psicológico do paciente. Saúde. Não é? Então, às vezes, a gente conseguiria, se a gente promovesse a saúde, demandar menos do sistema público lá na frente, com algumas doenças que a gente sabe que às vezes fica inevitável, né? E aí é complicado, que aí entra em política, né? Você vê em contraposição a isso, Estados Unidos, vamos falar de odontologia ainda, né? Mesmo o cidadão de classe média, às vezes classe média alta, ele não tem acesso à odontologia, porque os preços são, assim, insuportáveis, né? Para dizer para usar um adjetivo mais adequado. Então, ele permanece com o problema, ele não vai ao dentista só quando é uma última instância para tirar a dor ou para resolver. Então, lá é a questão mesmo financeira, né? Porque tratamentos odontológicos são muito poucos profissionais, então eles cobram preços exorbitantes, né? E a questão já é financeira mesmo. É o contrário daqui, né? Hoje a gente tem no Brasil serviço social, mesmo que no serviço privado, mas que de certa forma atende. Então são realidades bem diferentes aí. E lá também o dentista, ele é um médico, né? Ele faz a faculdade de medicina e depois tem uma curva ali, né? Sim, como na Europa, né? Só aqui que a faculdade é diferente, diferenciada, né? Só odonto. E aí, Sônia? Mas eu concordo. Eu concordo com o estilo do Brasil. Acho que separar medicina e odonto é bom porque você dá mais cancha para o profissional, para ele chegar no mercado pronto, né? Tirando esse que só fez um canal e se formou, doutor, pelo amor de Deus, coitado do paciente dele. Mas é isso. E nos Estados Unidos, quer dizer, uma coisa que é um contraponto da França também, que eu posso falar para vocês. Aqui, se você cair duro, assim, cair na rua e tiver alguma coisa, vem uma ambulância, ela vai te buscar e vai te levar para o hospital. Depois ela vai ver se você tem a Sécurité Sociale, né, que é a Seguridade Social, né, daqui, se você é estrangeiro, se você tem plano, se você veio sem plano. Nos Estados Unidos, não. Tem uma piada até terrível que fala assim, quando o cara tá lá infartando, fala assim, não, ainda não, que a gente precisa ver seu cartão de crédito. E é isso que difere. E o Brasil tá no meio do caminho. O Brasil tem uma coisa muito boa. O SUS, que todo mundo fala tão mal, e a gente tem que defender aqui. O SUS é um modelo, que é muita gente, mas ele é um bom modelo e é um modelo bem executado. Os profissionais que passam pelo SUS, eles são profissionais preparados. Agora, a demanda já é outra coisa. E aí a gente fala do direito dos nossos impostos, de corrupção, de roubalheira, porque assim, em vez de construir presídio, a gente podia estar construindo aí hospital e mais clínica, né? Mas infelizmente ainda o país ainda tem que caminhar passos largos nessa história aí. É verdade. Eu sou suspeita para falar do SUS. Eu sou bem apaixonada pelo SUS. Eu até comentei aqui, recentemente eu terminei um mestrado em gestão de sistemas de saúde mundial nos Estados Unidos. Aí eu estudei todos os sistemas de saúde mundial. E assim, você lê o SUS lendo, né, no papel. Ele é perfeito, assim, você fala, nossa, é o melhor de todos, mas o que o Brasil peca realmente é o não investimento na base primária, que está no papel. A base primária, que é a promoção da saúde para evitar o idoso chegar lá na frente com esses problemas que demandam muito dos cofres públicos e medicamentos de alto custo, enfim. E acaba pecando nisso, o que a gente já até falou em outros episódios, né, Sônia, que a França, por exemplo, a Europa, ele já estimula mais, né, a saúde do paciente, a prevenção, né? A prevenção, o exercício, tudo isso faz com que a saúde no geral da pessoa melhore. As vitaminas, os Estados Unidos é um mercado aquele monte de vitamina, você não sabe o que você traz, o que você toma aqui. A gente tem um sistema da Anvisa que eu falo, é bom e é ruim.
É bom porque o brasileiro também, ele é um bicho a ser estudado, né? Porque se ele não for tão rígido, já com a rigidez já tem umas coisas esquisitas. Então, para entrar algo aqui e ser efetivo e ter comprovação, a Anvisa pede muitos estudos para estar em bula. Então, as coisas que estão fora chegam aqui muito depois, porque precisa ter pessoas que estejam dispostas a investir nessa pesquisa científica para comprovar que aquilo realmente é o que está sendo proposto, acontece, para que possa entrar no mercado, na bula e ser de uso da população. Então, a gente tem esse impasse. Eu falo, é bom e é ruim. O que falta, eu acho que é investimento nesse tipo de assunto. Você falou da vitamina, Sônia, e olha que engraçado. A gente, como eu e o Cole, a gente faz parte cirúrgica há muitos anos, e a gente sempre, lá atrás, a gente receitava para os nossos pacientes algumas vitaminas que ajudam muito na recuperação do pós-operatório, né? Aumenta o sistema imunológico. E aí a gente desenvolveu uma vitamina que chama Forte Dente e que tá, assim, ao invés do paciente comprar as vitaminas separadamente, ele tá tudo lá dentro dessa cápsula, que ficou muito mais fácil para o paciente. Então seriam 2 comprimidos por dia. E a gente tá lançando ela no mercado, e isso daí é um sucesso nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles estão muito acostumados à suplementação, né? Lá você vê em mercado, vendendo suplementação em mercado. Então eles estão muito acostumados com isso. E aqui no Brasil é muito mais difícil. A gente tá tendo dificuldade em colocar isso no mercado, porque é complicado você colocar isso para as pessoas que não estão acostumadas à suplementação, né? Então, lógico, a gente já está melhorando, você percebe que isso está sendo cada vez mais bem visto, né? Um exemplo da creatina, que agora na época da pandemia viu que a creatina é muito benéfica, creatina, glutamina. Então, hoje em dia, os médicos estão passando muito isso para os pacientes. Whey também. Whey, né? Que é uma proteína. Então, mas está melhorando. E assim, a gente percebe isso porque, lógico, lá na clínica os pacientes, a gente já explica isso para eles, eles entendem. Mas em geral, assim, é difícil isso, né? As vitaminas para os pacientes. Doutor, por que a falta de vitaminas e uma nutrição inadequada, ela pode prejudicar a dentição? A falta de vitamina pode causar inflamação na gengiva, o sistema imunológico, quando ele vai fazer alguma cirurgia, né, uma extração, o sistema imunológico dele cai. Então, a gente com as vitaminas entrando antes de fazer essa cirurgia, você já melhora todo esse sistema imunológico dele. E aí, nessa vitamina nossa tem cúrcuma, vitamina C, própolis, cálcio. Então, tudo isso ajuda na recuperação. E lógico, ele pode usar isso em uso contínuo, que vai estar sempre ajudando. Isso é bem importante. Às vezes aqui é bom para a saúde. A gente tem essa resistência, às vezes, até da parte médica, que está acostumado, de novo, a gente volta naquela coisa de tratar a doença e não fazer uma prevenção. Então, essas vitaminas, elas ajudam a construir o sistema imunológico, e aí o sistema imunológico joga a seu favor. Então, você ia ter mais uma gripe ali, você não vai ter. Exatamente. Se você tiver com vitamina... A gente sabe da vitamina C, né? Hoje está super em evidência. Mas a vitamina C em uso diário, ela vai ajudar, né? Não pegar resfriado. O sistema imunológico está muito melhor para combater ali algum problema. Porque, né, isso, com essa diferença de temperatura também, que a gente tem toda hora... Então, agora tá indo super bem, né? Tá melhorando cada vez mais. A população tá entendendo mais isso, né? Nossa, isso é ótimo. Que bom, porque assim a gente fala muito de medicina integrada aqui. E tá tudo realmente, se você tratar também uma parte isolada, que a Ju sempre fala isso, não vai resolver o problema. Então, hoje, se você fechar todas as frentes,
é maravilhoso. Agora é muito comum, né, o dentista te pedir exames de check-up de sangue. Hoje isso é uma prática, né, doutores? Sim. E como tá os planos de saúde na cobertura de um pedido de exame Isso é bom. feito por um Um dentista? dentista. Alguns laboratórios já obedecem à regulamentação e obrigam o laboratório a aceitar o pedido do CRO, né? Não é para qualquer exame. O dentista não pode pedir um exame muito específico para uma especialidade médica muito avançada. Mas existe uma lista ampla de exames pré-operatórios e de acompanhamento do paciente, da parte fisiológica e imunológica, que o dentista pode pedir e os laboratórios têm que obedecer. Mas isso muitas vezes não acontece. E dá uma briga boa, né? Porque aí você tem que intervir, dar todo um trabalho que muitas vezes o paciente não quer ter. Ele é obrigado a quê? Passar com o médico, para o médico transcrever o seu pedido, né? Para que ele possa fazer pelo plano de saúde no laboratório, ou então ele vai ter que pagar particular. Isso aí sempre foi um grande problema, viu, Gil? Ainda não está totalmente resolvido, E é um melhorou absurdo, né? muito, melhorou muito, mas ainda às vezes empaca, a gente já tem data da cirurgia, precisa dos exames, o paciente liga, fala, o laboratório não quis fazer com seu pedido e tal, aí para agilizar, a gente tem médicos na clínica que transcreve, mas eu não vou ficar pedindo para o médico bater o carimbo dele para o exame que eu estou pedindo toda hora, né? Cada profissional na sua área. E a gente tem o direito de pedir exame, você tem o direito de pedir exame. Mas a gente também tem um problema gravíssimo aí, que eles não aceitam, e às vezes, quando aceita, quando vem o resultado, não vem o nome do solicitante. Isso. Eles transcrevem eles mesmos lá para o nome porque de senão o laboratório não recebe do plano de saúde, né? Olha isso. O plano de saúde, ele glosa aquele exame, porque em vez de um CRM, tem um CRO. Isso é... Mas essa coisa dos exames, Sônia, o nome disso é pandemia. Se existe uma coisa que a pandemia trouxe de bom, se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa boa, mas foi, ela, né? a gente ficou em casa, preso em casa, procurando estudar como melhorar nossa saúde, né? Não foi isso? A gente ficava lendo como melhorar minha imunidade, toma remedinho, não toma remedinho, uns gostavam do remedinho, outros não gostavam. Enfim. A vitamina D ficou em alta, né? Não é? Aquela polêmica A ivermectina. A ivermectina, né? Não falava em outra coisa, né? Então, ainda hoje... Piolho ninguém vai ter. Por um bom tempo. Pois é, nem verme, né? Nem verme. Mas trouxe essa coisa boa. Essa tal medicina integrativa veio daí, da pandemia para frente. Hoje você vê profissionais... Eu me consulto com um médico, Dr. Matheus, um cara incrível da medicina integrativa. Quer dizer, esses profissionais surgiram depois da pandemia, né? Nas consultas, teleconsulta, né? Porque ninguém podia sair para ir na consulta. Então isso daí cresceu demais, foi um boom e veio para ficar. E foi martelado também na época, porque eu lembro que tinha uma médica que estava fazendo, mas aí ela também exagerou no marketing. A soroterapia para aumento da imunidade, com as vitaminas direto em EV, e falando que ia curar o Covid e tal, e aí foi denunciada. Mas esse tipo de soroterapia é muito falado, eu já dei bastante entrevista para vários canais. O que você acha da soroterapia? É apelo? E aí tem um pessoal que vê de um jeito, o pessoal que vê de outro, mas eu comecei a entender um pouco sobre a soroterapia quando eu comecei a dar aula na pós-graduação de ROF para dentistas. Então, ali a gente tinha protocolos que eu tinha que ensinar sobre medicação para fazer as infusões de vitaminas para o implante, para uma cirurgia. Então, eu comecei ali. Depois eu me aprofundei. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem os Gyps Bars, que são lugares parecidos com uma esmalteria. Você entra e você tem um cardápio, né? Aí você pega o tablet. Hoje eu quero tomar para pele, cabelo e unha. Hoje eu quero tomar para imunidade. E isso virou um apelo de marketing muito grande. Aí vem a Anvisa e martela a gente.
mas realmente eu acredito muito nessa integratividade entre as profissões e colocar mesmo para dentro do corpo esse tipo de vitamina como o que vocês estão fazendo. Sim. Então, eu quero parabenizar Eu o também trabalho de acredito. vocês, Acho que é ótimo. muito importante ter esse esclarecimento para a população. Que não vai curar a doença, mas que é muito importante. Sim. É verdade. Isso é muito importante, gente. Porque por falar nisso, eu queria até fazer um adendo. A gente tem que também ensinar o beabá, e é bom a gente sempre relembrar os nossos ouvintes aqui, internautas, sobre o básico do básico, que é a boa escovação, que é a limpeza. Nossa, nada paga quando a gente sai do consultório, que faz aquela limpeza profissional, que você fala, nossa, se sente até mais leve, flutuando. Mas em casa dá para fazer. E eu queria saber a forma correta de fazer, de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar a escova de dente. É verdade que tem que ser macia, não pode ser média. Como é que funciona isso, doutores? Sônia, limpeza é muito assim o feeling do paciente, né? Então, tem que entender o que ele precisa limpar. Então, eu falo isso muito no consultório, pensa no seu dente. O dente é uma estrutura do nosso corpo e não existe nada igual. Nem a unha, o pelo, nada disso. Ele tá uma parte para fora e a parte maior dele tá dentro do corpo. Não é dentro mais ou menos, tá dentro do nosso osso, né? E a boca é uma área naturalmente contaminada. Contaminada no bom sentido, tem uma flora de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, né? E isso é normal aqui. Então, o que impede isso tudo de, através do dente, ir lá para dentro do nosso corpo? Quem faz essa função é a gengiva. Então, o foco principal é saúde gengival, né? Vamos pensar na cárie, lógico, é uma doença importante. Mas a doença periodontal, a doença gengival, é o que verdadeiramente leva o dente embora na meia-idade, na idade avançada. Então, o paciente tem que entender que a limpeza é onde aquele cantinho lá entre a gengiva e o dente que é mais difícil, mais inacessível. Então, uma cerda muito dura não tem flexibilidade, não entra. Uma habilidade ruim, uma questão motora do paciente, que não é bom, não tem habilidade para fazer os movimentos, escovação é ruim, né? Mas o que conta mesmo é a preguiça, né? Porque as pessoas têm preguiça de escovar o dente, essa que é a verdade, né? Então, a pessoa às vezes passa 10 minutos fazendo uma escova, escovando o cabelo, fazendo maquiagem, mas a escovação é 30 segundos. E os pacientes falam assim, imagina, doutor, que a minha escovação é 30 segundos. Imagina. Eu falo, então vai lá e mede. Faz a escovação, cronometra, você vai me dizer na semana seguinte. Eles voltam e falam, doutor, era verdade. A minha escovação deu 40 segundos e eu achei que ela estava boa. Então, uma escovação ideal, você não consegue fazer em menos de 2 minutos, vamos colocar assim, né? 1 minuto e meio a 2 minutos. E a escova, quanto tempo dura uma escova? Depende. Se você for um ogro e colocar toda a sua força e desgastar todo o seu esmalte em meia hora, aí em uma semana a sua escova tá assim, né? Se você usar aquela que tá toda parecendo uma vassoura. Exatamente. Se você tiver uma técnica boa, delicadeza, ter mais tempo do que a agressividade, uma escova naturalmente pode durar 2 meses, 3 meses. O mais importante da escova, Sônia, é a limpeza da escova, né? A gente não se preocupa com isso. A escova de dente tem que estar limpinha. Uma vez por semana, você tem que olhar lá no meio das cerdas e ver, você vai ver que lá no fundinho, na base das cerdas, vai começando a formar uma crosta esbranquiçada, uma coisa... Aquilo é placa bacteriana. É uma cidade, uma comunidade de bactérias que está ali viva. Então, o vetor passa a ser o contrário. Você está levando a contaminação através da escova de volta para dentro da boca. Então, ou seja, a pessoa acha que é pasta, não é pasta. Não exatamente. Doutor, mas como é que faz pra gente, por exemplo, escova o dente, aí tá molhada a escova. Eu deixo ela exposta para ela secar, eu ponho numa capinha, eu fecho num negocinho, como é que eu faço? Nunca fechar dentro do armário, colocar penduradinha assim com a cerda encostada em alguma coisa. Então, terminou a escovação, você dá aquela batidinha da escova assim com as cerdas para baixo para tirar o excesso de água e na toalha você dá uma secadinha na cerda. E guarda ela ou coloca aquele coisinho no copinho, ao ar livre. Sem né? capinha. Sem capinha. Capinha é só para pôr no necessaire, para viagem. Aí você protege para não ficar em contato com outras coisas.
mas lá no seu banheiro, ao ar livre, no copinho, né? E uma vez por semana dá aquela olhadinha. Você pode ter uma outra escova para limpar a sua escova. Uma escova de limpeza. Você põe um pouquinho de sabonete e esfrega uma contra a outra, entrelaçando as cerdas para fazer a limpeza da base das cerdas, para tirar aquela placa que fica acumulada ali. Por isso que a cabeça da escova é sempre bom que ela seja translúcida, transparente. Que você olha contra a luz e vê se aquilo está limpinho, transparente, ou se já está tudo aquela crostinha que você falou, né? Que vai formando aquela plaquinha ali. E o fio dental todo dia. Fio dental todo dia, não precisa mais do que uma vez por dia, né? E a gente sempre recomenda todo esse processo fazer à noite. Por quê? Pode parecer que é um exagero, sabe, Sônia? Mas as pessoas de manhã sempre tá atrasado. Então vai fazer a escovação rápido, tá no horário, às vezes sai sem escovar o dente. Depois do almoço tem a reunião e tal. O dia passa muito rápido. À noite não tem desculpa. À noite você tá o quê? Tá com preguiça, né? Então a gente fala sempre assim, não deixa para fazer a escovação de dormir, na hora de dormir, naquela hora que você já tá ali no celular, o olho começa a cair, você fala, não aguento mais. Aí você fala assim, tem que escovar o dente. Você acha que você vai fazer como essa escovação? Assim, dormir rapidinho. Então, terminou o seu jantar, aquele lanche da noite, é a última refeição ou não, já vai lá e tira isso da frente. Faz o fio dental, faz a escovação, 5 minutos, 10 minutos. Fio dental primeiro. Fio dental primeiro, né? E aí o pessoal fala assim, doutor, mas sabe o que é? Eu durmo tarde, quando chega lá pelas 11 horas, eu gosto de comer um chocolatinho, eu tô vendo um filme, eu gosto de comer pipoca. Não tem problema. Aí sim, antes de deitar, mais uma rapidinha. Tem gente que faz tudo isso, mas como chocolate aí, fala, eu vou passar um enxaguante bucalzinho aqui, acabou. Tem que falar de novo. Enxaguante bucal é o coadjuvante. O que limpa mesmo é a ação mecânica, é o fio dental e a escova. Exato. O que vai tirar a sujeira é a ação mecânica. Ao sorriso. E evitar todas as aquelas doenças. placas que limpa a língua? Limpador de língua, É legal fazer? Sim. Mas também pode limpar a língua com escova. O que, senhor? Os indianos, a medicina ayurvédica, ela fala que a primeira limpeza do corpo tem que começar pela língua. Isso, logo pela manhã. Literalmente. Faz sentido para você? A limpeza da língua, do que fala também, né? Tem 2 tipos de limpeza, né, Ju? Tem um gente, sentido aí, né? bate-papo gostoso, mas o nosso programa chegou ao fim, vocês vão ter que voltar no Ponto Factual comigo e com a Juliana Rampani. Nós recebemos aqui os queridos doutores especialistas em sorriso, saúde, medicina integrada e tudo de bom, o doutor Daniel Seni e o doutor Luiz Fernando Colli. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Foi muito bom. Vamos vir mais vezes. Com certeza. Ju, um beijo para você e até a próxima edição. Beijo, Sônia. Vamos ter que falar mais aí de harmonização depois, hein? Não é? Claro que vamos. Agora que o sorriso tá bonito, temos que ficar melhor ainda. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Sônia.